E aí, pessoal, beleza? Bom, tô aqui para fazer mais um vídeo, então, mais uma prova para ser resolvida e analisada, né? Lá no grupo dos teachers, o pessoal me pediu, então, que fizesse uma prova dessa banca, a COSEAC, que eu acho que não tem nenhuma prova ainda no canal dessa banca. Então, me falaram que provavelmente esse ano vai ter concurso em Niterói e mais uma cidade que me falaram agora, não lembro, ali do Rio de Janeiro, né? Que essa banca é bem concorrida. E me pediram então para analisar essa última prova que teve de Niterói para professor de língua inglesa. Lembrando que eu faço a análise e resolução só das questões de inglês, tá? Inclusive tem uma questão aqui de metodologia e tal, que eu não vou explicar muito porque eu não sei, não tenho base para responder. Então, se vocês quiserem depois comentar ali embaixo do vídeo, fiquem à vontade, tá? Mas eu só falo das questões de inglês. Vou deixar na descrição do vídeo, então, o meu WhatsApp, tá? O meu WhatsApp, profissional. Vou deixar o link para o grupo dos teachers, que é onde eles me mandam sugestões para fazer vídeos, onde a gente discute sobre concursos, onde eles tiram dúvidas sobre questões, gabaritos, enfim, se cabe recurso em alguma questão, quando eles realizam algum concurso. Enfim, se vocês quiserem participar, são bem-vindos. Vou deixar também o meu Insta profissional para vocês seguirem, apesar de eu não conseguir atualizar muito, porque eu não tenho muito tempo. Mesmo agora nas férias, eu estou fazendo um curso intensivo de gramática, então eu achei também que eu ia conseguir colocar mais vídeos aqui no canal, mas não estou conseguindo. E vou deixar link de dois cursos que eu tenho disponíveis para quem quiser adquirir. O primeiro é um mini preparatório que eu fiz para o concurso que vai ter do IBAN Saquarema, que eu não sei quando que vai ser, porque era para ter sido no início de dezembro, e eles passaram para o final de janeiro. Eu não sei como é que tá isso daí, tá? Mas enfim, tem um mini preparatório que eu peguei os conteúdos de inglês que estavam no edital do concurso de Saquarema e preparei um mini cursinho, digamos assim, só de gramática, tá? É só gramática para esse concurso do IBAN Saquarema. Daí agora eu estou fazendo um intensivo de gramática, que vão ser 10 aulas ao vivo, de 1 hora e meia cada aula, só com pontos gramaticais. Então, assim, esse curso que eu estou fazendo, que eu estou dando para quem se inscreveu já, não é um curso visando especificamente alguma banca, tá? É um curso de inglês intensivo, é um curso de gramática inglesa intensivo. Para que ele serve? Vai ser um curso que vocês vão ter depois do final, assim, vocês podem até encadernar o material, porque ele tem aulas ao vivo que vão ficar gravadas na plataforma e tem todo o material em PDF. É um curso que vocês vão ter depois um apostilado para consultar na hora da dúvida, para reforçar um conhecimento que às vezes vocês não lembram, para tirar uma dúvida na hora de uma explicação, para tirar uma dúvida na hora de resolver uma questão. Tá? Então, é um curso intensivo de gramática, ele não visa especificamente nenhuma banca. Até porque o que eu costumo falar para os professores, né? Quando você estuda inglês, você não estuda pensando especificamente numa banca. Inglês é sempre a mesma coisa. Os conteúdos são sempre os mesmos. O que muda é a forma de fazer a questão. Mas se você sabe o conteúdo, você responde qualquer banca, né? Independente da banca, se você está fazendo COSEAC, se você está fazendo IBAN, se você está fazendo VUNESP, se você está fazendo SEBRASP, enfim, o que importa é que você saiba o conteúdo, que você conheça tanto a gramática, como vocabulário, como interpretação de texto, você encara qualquer concurso. Então, não é visando uma banca em específico, é um curso de gramática intensivo, serão 10 aulas, a gente já começou segunda-feira, tá? Segunda-feira, das 8 às 9h30 da noite, segunda-feira, dia 2 de janeiro, hoje é dia 4. E amanhã, quinta-feira, dia 5 de janeiro, vai ter a segunda aula. Segunda-feira eu dei uma aula sobre artigos, foi 1 hora e meia falando de artigos definidos e indefinidos, tá? Essa aula já está a gravação lá na plataforma com o material em PDF. Então, por exemplo, se você adquirir o curso hoje, você vai entrar lá, já tem essa aula gravada, você não vai ver ela ao vivo, mas você vai ter a gravação da aula e o material em PDF. E amanhã vai ter uma aula sobre pronomes, só sobre pronomes, todos os tipos de pronomes, tá? E vai ter o material em PDF também para você baixar.
Então, toda segunda e toda quinta eu estou fazendo essas aulas intensivas de gramática. Vai até dia 2 de fevereiro. Você pode começar a hora que for, porque você vai ter a gravação lá. Então, se você não consegue fazer a aula ao vivo, não tem problema, porque toda a aula vai estar lá gravada. E outro detalhe, é acesso vitalício. Então, você vai ter para sempre esse curso lá para você. Não é um curso que você vai ter limite de 1 ano para acessar, tá? Esse acesso é vitalício, esse curso vai estar lá para sempre. Você comprou, você fica com ele para sempre para você. Mas chega de falar e vamos para a prova, porque senão esse vídeo vai ficar enorme, né? E quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Então vamos lá. Essa prova aqui, então, é da Prefeitura de Niterói, como já está aqui, né? Vou falar só das questões em inglês, tá bom? Vamos começar aqui, então. Depois eu vou deixar o link dessa prova se você quiser fazer o download para acompanhar a resolução comigo, tá? Para fazer a prova junto comigo e do gabarito também. Então, aqui no texto 1, basicamente essa prova é interpretação de texto, mas ela tem algumas questões de gramática utilizando as frases dos textos, tá? O texto 1 aqui, ele não tem título, né? Que eu sempre digo, olha o título, primeira coisa. Olha o título e tente pegar a ideia principal do texto pelo título. Aqui eu não tenho título. Então, a segunda coisa que eu vou olhar é a fonte, da onde esse texto veio. Então, quando eu venho aqui para a fonte, ele diz da onde que ele foi extraído e tem uma coisa aqui bem importante, ó. Jane Eyre, ou Jane Eyre. Tem gente que diz Eyre, tem gente que diz Eyre, né? Isso significa o quê? Que é um texto literário, tá? Texto literário a gente tem que ler com um pouquinho mais de cuidado, né? Por quê? Porque provavelmente ele vai ter um vocabulário que já não é mais tão usado, palavras mais antigas, maneira de escrever um pouco mais antiga. Jane Eyre vai falar um pouco da época de escravidão dos Estados Unidos, né? Então a gente tem que cuidar que vai ter toda essa questão da escravidão, de palavras que não aparecem mais, enfim. Então aqui ele vai descrever o John Reed, tá? Então fala a idade que ele tinha, fala muito da aparência dele, né? Que era uma aparência bem complicada, assim, fala da pele dele, que não era uma pele saudável, com uma aparência viçosa saudável, que ele se empanturrava na hora do almoço, né? E que principalmente ele maltratava muito essa pessoa que está escrevendo aqui, né? Que a gente entende que seja filho de um escravo, porque diz que ele tem 10 anos, que o John tinha 14 e era 4 anos mais velho do que eu, no caso, a pessoa que está escrevendo. Então, essa pessoa tinha 10. E a gente entende que era filho de um escravo, de um servo, né? Ele fala servo, né? Que a gente sabe que é escravo dessa família e fala também da saúde do John, que a mãe dele tirou ele da escola por uns 2 meses porque ele não tinha uma saúde muito boa, mas na verdade essa questão da saúde é porque ela empanturrava ele de comida, né? Que o próprio professor percebeu isso e que ela se fazia de cega e surda quando essa criança sofria esses maltratos, né? Essa questão de preconceito e tal e bullying que ele sofria do Reed, do John, né? E muitas vezes na presença dela e também pelas costas, tá? Então é um trecho bem forte, assim, bem complicado para a gente ler. Daí a pergunta 3. The expression on account of has similar meaning to the underlying expression in. Então vamos procurar onde é que está on account of. Tá aqui, ó. He ought now to have been at school. Ele deveria agora estar na escola. Mas a mãe dele tirou ele, né? Manteve ele em casa. Só um pouquinho. É só eu começar a falar, minha garganta começa a piorar. Por 1 mês ou 2, on account of his delicate health. On account of. As custas de, por conta da sua saúde delicada. Então, essa expressão on account of, por conta de. Então, eu tenho que assinalar qual dessas outras expressões aqui nessas frases tem o mesmo significado. Então, por conta de é um motivo, é uma razão. E a gente sabe que motivo e razão é because, né? Nem precisaria ler, mas é melhor.
The kids had to work regardless of their ages. Apesar da idade deles. Não. He decided to go unmindful of the traffic. Apesar do trânsito. Não. There is no class because of the bad weather. Por causa do mau tempo. Sim. He did that at the drop of the hat. Tipo assim, no último segundo, né? E the lawyer sued Bob on behalf of the client. Em nome do cliente, né? No lugar do cliente, em nome do cliente, representando o cliente. Então, aqui é a letra C, porque é um motivo, é uma razão, né? Então, because of the bad weather é a mesma coisa que on account of the bad weather. In the fragment, no fragmento, que é retirado ali do texto. He gorged, tá aqui, ó. He gorged himself habitually at table, which made him bilious and gave him a dim and blared eye and flabby cheeks. Então, ele se empanturrava habitualmente na mesa, a mesa, né? O que deixava ele uma aparência assim, bilious, seria uma aparência nojenta, sabe? Falando bem a palavra mesmo, nesse sentido nojento, que te dá enjoo, tá? E dava a ele olhos, dim seria opacos, sabe? Nublados, aqueles olhos que não são brilhosos, que perdem o brilho, e bochechas flácidas. Então, a palavra bilious significa o quê? Pode ser substituída por o quê? Amigável, frustrada, alegre, né? Sickly or passionate. É claro que é sickly, né? Se ela te dá enjoo, só pode ser sickly. Fica difícil se a gente não sabe a palavra, né? Mas se você pensar aqui, amicable e joyful são duas palavras positivas. Então, tanto uma como outra poderia ser. Então, você não pode ter duas opções, né? Passionate, nem pensar, afetuosa, né? Também é uma palavra positiva. Então, essas três não poderia. Aqui o que pode te complicar a vida é o foiled, né? Se você não conhece, que é frustrado. Só que bilious não te lembra bile, né? Alguma coisa do fígado, do pâncreas, né? Então, bilious é uma coisa nojenta, né? Então, doentia, sickly. In the fragment, she never saw him strike or heard him abuse me, though he did both now and then in her very presence. More frequently, however, behind her back. Então, ela nunca se esforçou, né? Ela nunca se esforçou em vê-lo ou ouvir ele, né? Quer dizer, ela nunca tentou fazer ele parar, né? Nem na presença dele, quando ele abusava dessa criança, né? Cometia bullying, batia, enfim, e mais frequentemente pelas costas dela. Então, ela nunca tentou ajudá-la, só fazia de cega e surda, né? Então, essa frase aqui, ó, though he did both now and then in her very presence, ela é uma frase, ó, ela é um exemplo do quê? Eu tô procurando aqui porque eu tenho as minhas anotações, né? Como eu sempre falo para vocês. Então, que tipo de frase que ela é? É uma purpose, é uma concessive clause, é uma reason, é um result, é uma time clause. Aqui tem um detalhe muito importante. Sempre que eu tenho uma frase que começa com though ou although, não interessa, gente, tá? Se a frase começou com uma dessas duas conjunções, é conjunção, né? Although e though é conjunção, né? Ela é uma concessive clause, tá? O que é uma concessive clause? Ela sempre vai começar com though ou although, tá? E ela, ó, express an idea that suggests the opposite of the main part of the sentence. Ela sugere o oposto da parte principal da frase. Então, ela sugere o oposto. Isso é uma frase concessiva, tá? E ela sempre vai começar com though or although. Então, ela nunca se esforçou, ela nunca viu ele
she never saw him strike or heard him abuse me. Ela nunca viu ou ouviu ele abusar de mim. Embora ele fizesse isso com frequência na presença dela, mais frequentemente, porém, pelas costas dela, tá? Então, sempre que a frase começar com though ou although, é uma concessive clause. Segundo texto, então, das questões 6 a 10. Aqui vai falar sobre educação multicultural. Essa ideia de educação multicultural que a gente tem é uma ideia, aqui no texto, pelo menos, né? Fala que é uma ideia errada que a gente tem, né? Que a gente acha que é só, aqui diz aqui, ó, a educação multicultural é mais do que celebrar o 5 de maio com tacos e pinhatas ou ler a última biografia de Martin Luther King Jr., tá? É um movimento educacional construído nos valores básicos americanos como liberdade, justiça, oportunidade e igualdade, tá? Então, fala aqui o que é essa educação multicultural, os objetivos nesse outro parágrafo, tá? As vantagens, olha quanta coisa importante. Contrary to popular belief, então, ao contrário do que da crença popular, né? É mais do que uma consciência cultural, tá? Mas uma iniciativa, tá? Uma iniciativa, deixa eu achar aqui, que eu sempre faço uma iniciativa de abranger todos os subgrupos, todos os grupos subrepresentados, pessoas de cor, mulheres, pessoas com deficiências, tá? Então, aqui fala bastante sobre essa questão da educação multicultural. Aqui, 6. According to the text, multiculturalism education has become an important issue in American classrooms because Por que, então, de acordo com o texto, por que a educação multiculturalista se tornou um assunto importante nas salas de aula americanas? Need to learn more about North American and European history? Não, né? Have to respond to the challenges aroused by their diverse population? Aqui, ó. As the US population is becoming increasingly diverse and technology makes the world feel increasingly smaller, it's time to make every classroom a multicultural classroom. Aqui é a resposta. Want to change their educational system to be more cultural aware, decided to embrace typical celebrations? Não. Believe they can be more conscious of... Não. Essa questão aqui, tá? Porque os desafios surgem, né? Por causa da diversidade da população. Então, cada vez mais aqui, ó, a população americana está se tornando cada vez mais diversificada, e a tecnologia faz com que o mundo pareça cada vez menor. Então, cada vez mais a necessidade de tornar a sala de aula multicultural. According to the author, it can be said that one of the gains of multicultural education is to... Então, de acordo com o autor, pode ser dito que um dos ganhos da educação multicultural bom, se é um dos ganhos, é uma das vantagens, né? Ganhos é sinônimo de vantagens. Então, aqui nesse parágrafo, ó, a gente tem as vantagens. Então, o que fala de vantagens? The advantages of multicultural education are helping students develop positive self-image. Positive self-image. Develop students' confidence. Pode ser um sinônimo. Offering students an equitable educational opportunity. Teach the truth. Não. Allowing multiple perspectives and ways of thinking, combating stereotypes, prejudicial behavior, and teaching students to critique society.
Debates about hot topics, local issues. Não, é a letra A mesmo. Porque positive self-image não deixa de ser confidence, né? Olha essa daqui que pegadinha. The word consciousness, consciência, né? Consciente, consciência, is formed by a process called suffixation. Sufixação, por quê? Porque aqui eu tenho onus, que significa um estado de consciente, né? Um estado consciente, consciência. A palavra que é formada pelo mesmo processo, sufixo, pelo mesmo processo aqui. Então, veja bem, eu tenho que ter um sufixo, tá? E você olha assim e diz, putz, e agora? Gente, o que vocês têm que pensar assim, ó, que eu sempre falo para os meus alunos. Se você não consegue ir por um caminho, vá pelas laterais, né? Se você não consegue seguir em linha reta, vá contornando. O que é isso? Vá por eliminação. Eu não sei quais são os sufixos, mas você sabe quais são os prefixos? Então você consegue eliminar alguma coisa, tá? Então não fique atento, não se pegue somente no que está pedindo a pergunta. Abra o teu leque de possibilidades. Visualize a questão de fora, não só aquela questão que está ali. Não, sufixo, tem que pensar em sufixo. Não, você tem que pensar em prefixo, você tem que pensar na raiz da palavra, você tem que pensar em substantivo composto, tem que pensar em um monte de coisa. Não fique só no sufixo, tá? Olha aqui. Então, sufixo. Você dá uma olhada aqui, ó. Putz, está difícil identificar algum sufixo aqui, né? Vamos ver aqui o que eu consigo identificar aqui. Essa sou eu resolvendo a questão, tá? Bom, eu conheço outnumber. Outnumber é formado por um prefixo. Outnumber. Então, não é essa, porque essa é por prefixo. Surcharge também é prefixo. Surcharge. Então, não é. Tax-free é um substantivo composto. Tax-free. Então, não é. Não tem nada de sufixo e prefixo aqui. Nightfall também é um substantivo composto. Nightfall é um substantivo composto. Sobra democracy. Pá, mas democracy tem sufixo? Não interessa, é o que sobrou. As outras quatro eu tenho certeza que não são. Vocês estão me entendendo? Então, é assim que a gente resolve uma questão alternativa, quando a gente não sabe, tá? A gente não pula, a gente não passa batido, a gente não fica pensando, sufixo, sufixo, sufixo. Tenta uma saída, tá? Putz, mas democracy, tá? É o que sobrou, as outras quatro não são. É claro que eu sei que é democracy, mas se na hora do concurso eu não sei, tenta, raciocina, tenta pensar. Porque aqui, cracy, tá? É um sufixo, tá? Ele significa poder, né? Então eu tenho democracy, eu tenho theocracy, eu tenho autocracy, tá? Ela vem do grego, é um sufixo que vem do grego, significa poder, tá? Então podem pesquisar aí depois que é um sufixo. A gente quase não conhece, não estuda, mas é um sufixo, tá? Esse daqui eu acho que eu falei numa outra prova. Tem a impressão que eu falei numa outra prova, tá? Despite our close proximity to Latin American schools typically spend little time reading Latin American literature or learning about the culture and history. The underlying term can be substituted by despite, apesar, tá? Eu ainda falei para vocês, decore, notwithstanding e nevertheless. São duas palavras que aparecem muito pouco, tá? São duas conjunções que aparecem muito pouco. Não duas palavras, duas conjunções que aparecem muito pouco. E elas são sinônimos de despite, tá? Elas aparecem em textos mais formais. Então, decorem. Como tem, acho que a prova da IBAN, que adora o however, né?
o therefore e o however. Algumas provas gostam do despite. E sinônimo de despite é not, notwithstanding e nevertheless, tá? Não seria additionally e furthermore, porque eles são sinônimos, né? Unless, a não ser que, even if, mesmo se, não faria sentido aqui. É apesar da nossa proximidade. So, despite, notwithstanding ou nevertheless. Decore, isso aqui é decorar, é sinônimo, tá? Vocabulário. Aqui eu tenho que preencher com uma conjunção, tá? O que eu vou falar não deve ser seguido, mas seria óbvio demais que fosse despite. Por quê? Porque despite está aqui na 9, tá? Eles não iam colocar a mesma conjunção aqui. Isso é uma questão de elaboração de questões, tá? Mas, enfim. Multicultural education is most successful when implemented as a school-wide approach with reconstruction of not only curriculum, but also organizational and institutional policy. Então, a melhor expressão para completar esse trecho é but não. Dificilmente você coloca uma frase, perdão, dificilmente você inicia uma frase com but, tá? Até algumas teachers ensinam que a gente nunca começa uma frase com but. Então, teria eliminado but e despite pela questão da anterior. Raramente não, porque está falando que tem que ser implementado, então você não vai usar um seldom, né? Porém, tem mais sucesso quando implementado, mas também, porém, paraná, mas também, não. Porém, com mas também não, né? Thus, assim, educação multicultural tem mais sucesso quando implementada como um approach. Eu sempre esqueço a tradução de approach. Abordagem. Uma abordagem em toda a escola, então, thus fica melhor. Texto 3, nós temos título, Why Teach Reading? Por que ensinar leitura? Então, aqui tem as razões para se ensinar leitura, e uma das piores questões que eu já vi, que é completar com preposition, né? Essa daqui é para matar, tá? Essa daqui é para matar. Por quê? Porque para você completar com preposição, pode ter de tudo aqui. Pode ter desde phrasal verb, pode ter combinação com adjetivos, combinação com substantivos, pode ser ou in, on, yet, né? Preposição de lugar e tempo. Enfim, pode ter milhares de coisas aqui. Preposição envolve um monte de coisa. Então, você tem que fazer o nome do pai, rezar o santo anjo e chutar o balde, como diria um amigo meu, tá? Então, aqui você tem que achar a sequência de prepositions que acerte os espaços. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. O que você tem que fazer? Geralmente eu aconselharia vocês a lerem a frase, pelo menos a frase, tá? Mas o que importa realmente é a palavra que ou está antes ou está depois. Depende com o que a preposição vai concordar. Muitas vezes ela pode ser exigência de uma regência, né? Acompanhando um substantivo ou acompanhando um adjetivo, ou ela pode estar acompanhando o que vem depois dela, um lugar, um tempo, né? Então, você tem que analisar a frase para ter certeza. Então, aqui, ó, o que eu aconselho fazer? Olhe com o que ela está combinando primeiro, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, reading is useful. Aqui ela vai concordar com useful. Useful. At the very least, some of the language sticks é o verbo, tá concordando com stick. Their minds as part of the process. Process, tá junto com process. É regência, isso aqui é regência. Reading texts also provide good model. Apesar de que eu acho que tá para writing. We will need to show students models. Ah, aqui é off, só por causa desse what aqui.
Modelos do que nós estamos encorajando eles a fazer. Aqui é off. Aqui não tem o que discutir, aqui é off. Reading texts also provide opportunities. Springboard responses and be the springboard. Tá. Aqui é off. Com certeza que é off. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 espaços. 1, 2, 3, 4. No quinto tem que ser off. Com certeza no quinto é off. Então pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. Ah, eliminei o D. Já é alguma coisa. Tá. Eliminei o D. Useful. Útil. Useful. Alguma coisa é útil para fazer. É propósito. Então é for. Useful for. Como que a gente aprende esse tipo de coisa? Você não decora, porque são listas e listas e listas intermináveis. Lendo, tá? Lendo. Isso aqui você só aprende lendo. Useful for. É útil para alguma coisa. Bom, com isso eliminei a letra B. Nem olha as outras, tá? Eliminou. Useful for. For. E o of. Onde é que vai ser diferente? Vai ser diferente aqui no stick. Aqui, tem bastante coisa diferente. Aqui no to vai ser igual. Então, opportunities to tá igual. Nem preciso pensar muito. Termines. At the very least, vamos ver. Reading is useful for other purposes too. Any exposure to English, provided students understand it more or less, is a good thing for language students. At the very least, some of the language stick. Stick é grudar, ficar, né? Então, no mínimo, um pouco do idioma vai ficar na mente deles, como parte da aquisição da língua, do processo de aquisição da linguagem. Então, quer dizer, vai ficar na mente deles. Na mente deles, eu colocaria in, não on, né? Porque vai ficar na mente, a mente é uma coisa interna, então eu colocaria in. Bom, se eu colocaria in, eu já matei, né? Porque aqui é on, nem precisa pensar as outras. Então, é letra C. Letra C. Confere. Aqui. 12. When teaching reading skills, teachers need to teach different ways of reading a text. The instruction, which is related to reading for GIST, is represented by. Bom, isso aqui é um pouco de metodologia, né? Mas aqui também você tem uma questão aqui, ó. Reading for the GIST. O que é reading for the GIST? É você ler procurando a ideia central, tá? Então, qual dessas atividades que tem aqui que seria caracterizada por ler buscando a ideia central? Answer this question. How many brothers does she have? No. Find out Jane's phone number in Kate's phone book? No. Read the label and identify the number of calories in the jam? No. Decide which is the best heading for the text. É claro que vai ser achar o melhor título, porque achando o melhor título, você descobre qual é a ideia central do texto. Isso é reading for the guest. Tell your partner what time is the movie session. Não, tá? A ideia central vai ser o título, né? Esse texto 4 aqui, ele vai falar sobre método, abordagem e técnica, tá? Para mim, tudo isso é muito vago, porque eu não tenho essa parte, tá? Então, depois, se vocês quiserem ler o texto, me ajudar e colocar nos comentários, fiquem bem à vontade, tá? Que eu não tenho essa fundamentação para falar para vocês. Então, aqui, a questão 13 diz assim, ó.
In accordance with the descriptions of approach, method, and technique, the alternative that presents two techniques is. Então, de acordo com as descrições que foram dadas ali no texto, sobre abordagem, eu falei abrangência, abordagem, método e técnica, a alternativa que apresenta duas técnicas é. Para mim, isso daqui é complicado, tá? O gabarito diz letra A, então quem quiser comentar ali e me ajudar com essa resposta, fique bem à vontade. Essa questão aqui me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. Eu vou colocar aqui o que o gabarito tem e vou colocar a minha opinião, tá? Porque eu não concordo com o gabarito. Mas quem sou eu para discordar com o gabarito da COSIAC, né? Porque assim, ó, gente, tem esse parágrafo ali retirado do texto e pede para a gente completar com os pronomes relativos, tá? A gente sabe que para pessoas a gente usa who, para objetos e animais a gente usa which, e para a maioria dos casos desses dois aqui eu posso substituir por that, desde que não esteja entre vírgulas, né? Porque entre vírgulas vai ser uma non-defining. O que é uma non-defining? É uma informação adicional e não essencial para eu identificar o meu antecedente. Isso já tem explicação em alguma outra prova por aí, ou tem explicação lá no meu mini curso lá para o Saquarema, e eu vou fazer uma explicação bem completa sobre as relative clauses nesse meu curso intensivo de gramática que está acontecendo agora esse mês, tá? Mas, enfim, pessoas eu uso who, objetos e animais eu uso which, e se não tiver vírgula eu posso substituir qualquer um deles por that. Mas, existe uma regra e que eu sempre aprendi assim, e que eu sempre ensinei assim, e que eu pesquisei para responder essa questão aqui, para tirar a dúvida do gabarito, que quando eu tenho uma preposição antes, in, at, eu não posso usar that. Eu tenho que usar which, tá? E isso não vai acontecer aqui, por isso que eu não estou concordando com esse gabarito. Então, por exemplo, aqui, ó, primeira coisa que eu faço quando eu vejo uma questão assim é vir aqui para as alternativas e ver quais os pronomes que eu tenho. Então, vocês podem ver que aqui eu só tenho that e which, eu não tenho nenhum who. Então, não vai ter pessoa, tá? Não tenho nenhum who. Então, só tenho that e which, facilitou minha vida. Volto aqui no primeiro espaço. O que eu tenho aqui no primeiro espaço? Olha, uma vírgulazinha. Isso me diz que eu não posso usar o that. Obrigatoriamente tem que ser which, tá? Ó, vírgulazinha, tá? O that não pode vir entre vírgulas quando ele é pronome relativo. Então, com isso, eu já elimino a A e a B. No segundo espaço, eu tenho uma preposição. E eu sempre aprendi que quando eu tenho preposição, eu tenho que usar which, eu não posso usar that. Method is the level at which. E com isso eu já matei, que é a letra D. Vamos ver se fecha, né? Tem preposição, at, tem preposição, in, tem preposição. Which. Tem que ser which em todos. Mas o gabarito diz que é a letra C. Ou seja, ele vai colocar that, at that, ele vai colocar in that e ele vai colocar at that. Eu não concordo, tá? Eu sempre aprendi que quando a gente tem a preposição, a gente tem que usar o which. Depois que eu resolvi, eu voltei a procurar nas gramáticas e eu encontrei que quando a gente tem a preposição na frente do pronome relativo, não pode ser that. Então, assim, eu não concordo com o gabarito até que me provem ao contrário, tá? Para mim é a letra D, não é a letra C, mas no gabarito tá a letra C. Essa prova é de 2016 e não tem nada no gabarito de que ele foi anulado, essa questão foi anulada ou que alguém entrou com recurso, enfim.
Se alguém souber alguma coisa ou discordar da minha explicação ou tiver uma explicação para isso, por favor, deixe no comentário que eu gostaria de saber, tá bom? Vamos em frente. In the sentence, choices are made about the particular skills to be taught. Bom, eu tenho aqui the verbs are in the, então eu tenho are made, eu tenho que prestar atenção nos verbos. To be taught. Duas voz passiva, né? As duas frases estão na voz passiva. Pede o tempo que está. Quando pede para analisar o tempo que está e está na voz passiva, eu não considero o verbo que está no particípio passado, tá? Eu não considero o verbo que está na terceira coluna, eu considero só o primeiro verbo aqui, ó, para analisar o tempo. Porque é passiva, sempre vai ter um verbo na terceira coluna, tá? Então aqui é simple present e aqui é infinitivo. Não, present simple, não, present simple past, não, não, present simple e passive infinitive. Tá aqui. Essa questão também deveria ser anulada, tá? A 16, e não está anulada no gabarito. Por quê? Porque ela foi mal formulada, ela foi errada. Olha aqui. Ela tá como... Aqui, ó. Ela pede para passar para o plural. Elf, campus, ox, serious, analysis and echo. Mas ela não tem o plural de campus aqui, ó. Ela tem o plural de pence. Ou melhor, de penny, né? Que é centavo. Então, aqui no lugar de campus, deveria ser penny. Tá? Tá errada essa questão. Então, assim, quando fala de plural irregular, às vezes a pessoa olha aqui para a questão e diz, bah, eu não sei nenhuma. Não, uma dessas você deve conhecer. Uma você deve conhecer. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Se você conhecer duas, você já tem grandes chances de acertar a questão. Por exemplo, vamos fazer de conta. Eu conheço ox. Ox é boi, tá? Plural de ox é oxen. Com isso, eu já elimino a letra C e elimino a letra E. E eu conheço o plural de analysis, que é analysis, com E. Elimino a letra B. Eu fico só com duas alternativas, tá? Daí eu vou olhar aqui em echoes. Echo termina com O. Vamos lembrar de uma palavra que termina com O que eu conheço? Ah, eu conheço tomato. Como é que é o plural de tomato? Tomatoes. Então deve ser aqui, porque tem ES aqui também, ó. Entendeu? É assim que a gente vai pelos lados, vai pela beirada, entendeu? Não segue linha reta quando você não sabe. Vai pela beirada. Falsos cognatos. Sensible, enroll, adapt, uneducated to Portuguese. Passar para o português. Mesma coisa, eu tenho 4 falsos cognatos aqui. Eu sei, eu, Silvia, tá? Responder. Sensible, lembrem-se, gente, é falso cognato. O que é um falso cognato? Falso cognato, ele parece, mas não é. Então, sensible não vai ser sensível. Primeira coisa que você tem que pensar, tá? Então, já anula essas duas. Sensible não vai ser sensível. E enroll não vai ser enrolar, porque é um falso cognato. Então, não vai ser enrolar. Pronto. Tá aqui a resposta. É só você usar raciocínio, entendeu? Se é falso cognato, ele não é o que ele parece. Então, sensible não é sensível. E enroll não é enrolar. Pronto, respondi a pergunta. Sem saber as outras duas. Read the fragment from the news below. Bom, aqui eu tenho 4 notícias, tá? 4 notícias. Vou ficar lendo? Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui para a primeira pergunta e vou ver o que eu tenho que fazer. As frases sublinhadas são classificadas em... Ah, eu tenho que dizer o que elas são. Se é condicional, discurso direto, tá. Primeira frase aqui, ó.
Eu tenho will change if becomes. Isso daqui é primeiro condicional. First conditional. Não é mixed. É first, não é mixed. Não é mixed. Então, eu estou entre a B e a C. A B, o que que eu tenho? Tenho aspas. Said, disse, dois pontos, abre aspas. Isso é discurso direto. Direct speech. Fechou. Letra B. Depois eu tenho sublinhadas, que estão sublinhadas. O juiz, fulano de tal, disse que o jornalista poderia... Aqui é indireto, tá certo. Indirect speech. Third conditional, if we had been, we never... Que estranho falar never would, we would have never. Third conditional, fecha. É a B mesmo. Eu nem li. Choose the correct sequence of the synonyms of the following phrasal verbs. O terror dos professores e dos alunos, né? Puts. Significado dos phrasal verbs. O que é? Turn up, bring off, keep on, put off, break in. Olha, eu, Silvia, respondendo, tá? Serião, cara, serião. Como é que eu fiz quando eu respondi? Keep on. Não tem aquele keep calm. Ah, não, era keep calm e carry on, né? Mas keep on, go on, carry on, é tudo continuar, tá? Keep on, carry on, go on, é tudo continuar. Então, keep on é continuar. Keep on doing that. Continue fazendo isso, é continuar. Não é control. Continuar. Não é control. Continuar, tá. Então, ficou... Eliminei a B e a D. Put off. Tá aí um verbinho que eu sempre confundo com call off e put off. Sempre confundo, eu nunca sei qual que é cancelar, qual que é adiar. Call off é cancelar, put off é adiar, postpone. Tá? Esse eu sei que é postpone. Put off é postpone, não é grow. Put off não é crescer. Então já se foi. Não é crescer. Ó, geralmente esses assim, você sabe dois, você resolve, ó. 16, sabia 2, 17, sabia 2, 19, eu sei 2. Continue, postpone, tá certo. Letra E. Essa daqui também é sobre metodologia, tá? E a resposta da 20, se eu não me engano, é a C. Depois, se vocês quiserem fazer, colocar ali nos comentários, tá? Eu não gosto dessas perguntas aqui. Eu gosto de gramática, de tradução, vocabulário, tá? Essas aqui eu não gosto. Pessoal, brigadão quem ficou comigo até agora, tá? Não se esqueçam de olhar ali na descrição. Eu vou colocar todos os links ali dos cursos, do WhatsApp, do Insta, enfim, tudo que tem aí. Pode entrar no curso, não faz mal que já começou, tá? Começou segunda-feira, a gente teve só uma aula, mas temos mais 9 aulas ainda ao vivo, e mesmo quem começar mais tarde, as aulas estarão gravadas lá na plataforma com acesso vitalício, tá? Para vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, me ajudem a crescer um pouquinho, pelo menos, tá? Não tenho a ambição de ser um canal enorme, mas pelo menos atingir os professores que estão aí estudando e batalhando para passar num concurso público para dar aula de inglês para esse povo. Beleza? Brigadão, gente, e vejo vocês no próximo vídeo, ok? Bye bye, thank you very much.